Oi, galerinha, bom dia. Hoje iremos iniciar mais um dia de estudos. Hoje nós iremos resolver as atividades propostas para vocês na aula passada, mas antes disso vou dar um dicas de estudos para vocês. Procure um lugar calmo, bem arejado e silencioso. Tenha sempre perto de você um estojo contendo seu lápis e borracha e tenha sempre ao seu lado seu material didático, ou seja, o seu livro de história e o seu caderno. Hoje iniciaremos com a página 273, a questão 1, onde fala: o reino Gana, a terra do ouro, apresentava em sua administração o reino Gana, o qual era visto como elo entre os deuses e o homem. Além de liderar um poderoso exército, quais outros funcionários cuidavam da administração do reino? Letra A, sacerdotes, nobres e funcionários. B, sacerdotes, nobres e escravos. C, nobres e funcionários. D, empregados e camponeses. Ou E, nenhuma das alternativas. Funcionários que cuidavam da administração eram os sacerdotes, os nobres e os funcionários. Letra A. Questão 2 diz assim: os fundadores de Mali seguiam o islamismo e diziam ter relação próxima com a religião, pois acreditavam descender diretamente de John Bilali, companheiro do profeta Maomé. As principais características do Islã são: A. O politeísmo, tem a Bíblia como livro sagrado e como profeta Maomé. B. Monoteísmo, tem a Bíblia como livro sagrado e não tem profeta. C. Monoteísmo, tem o Alcorão ou Corão como livro sagrado e tem como profeta Maomé. Ou nenhuma das respostas anteriores. Gente, a primeira já não é, nem a segunda, a e a B, por quê? Porque o islamismo, a Bíblia não é o livro sagrado deles. Então, por eliminação, a resposta certa é a C, porque o islamismo, o livro sagrado deles é o Alcorão ou Corão, e eles têm como profeta o Maomé, ok? No Império Africano do Mali, no século XIV, Tombouctou foi centro de um comércio internacional, onde tudo era negociado: sal, escravos, marfim e etc. Havia também um grande comércio de livros de história, medicina, astronomia, matemática, além de grande concentração de estudantes. A importância cultural de Tombouctou pode ser percebida por meio de um velho provérbio: o sal vem do norte, o ouro vem do sul, mas as palavras de Deus e os tesouros da sabedoria vêm de Tombouctou. Uma explicação para o dinamismo dessa cidade e sua importância histórica no período mencionado era: A. O isolamento geográfico do Saara Ocidental, a exploração intensiva de recursos naturais, a posição relativa nas redes de circulação, tráfico transatlântico de mão de obra sérvia ou competição econômica dos reinos da região. Era a posição relativa nas redes de circulação. Letra C. Em muitos reinos sudaneses, sobretudo entre os reis e as elites, o islamismo foi bem recebido e conseguiu vários adeptos, tendo chegado à região da savana africana, provavelmente antes do século XI, trazido pela família árabe berbere dos Kunta. O islamismo ele possuía alguns preceitos atraentes e aceitáveis pelas concepções religiosas africanas. Associava as histórias sagradas à genealogia, acreditava na revelação divina, na existência de um Criador e no destino. O escritor árabe Batuta relatou no século XIV que o rei do Mali, numa manhã, comemorou a data islâmica do fim do Ramadã e à tarde presenciou um ritual da religião tradicional realizado por trovadores com máscaras e aves. Considerando o trecho e os conhecimentos sobre a história da África, é correto afirmar que a penetração do islamismo nas regiões subsaarianas mostrou-se superficial porque atingiu poucos setores sociais, especialmente aqueles voltados aos egípcios comerciais, além de sofrer forte concorrência do cristianismo. B. A presença
do islamismo no continente africano derivou da impossibilidade dos árabes em ocupar regiões na Península Ibérica, o que levou à invasão de territórios subsaarianos, onde ocorreu violenta imposição religiosa. C. O desprezo das sociedades africanas pela tradição árabe gerou transações comerciais marcadas pela desconfiança recíproca, desprezo mudado posteriormente com o abandono das religiões primitivas da África e com a hegemonia do islamismo. Ou D. O comércio transsaariano foi uma das portas de entrada do islamismo na África, e essa religião, em algumas regiões do continente, ou incorporou-se às religiões tradicionais ou facilitou uma convivência relativamente harmônica. A resposta dessa questão, gente, é o último item, o item D de dado. O islamismo, religião fundada por Maomé e de grande importância na unidade árabe, tem como fundamento A. O monoteísmo, influência do cristianismo e o judaísmo, observado por Maomé entre os povos que seguiam essas religiões. B. O culto dos santos e profetas através de imagens e ídolos. C. O politeísmo, isto é, a crença em muitos deuses, dos quais o principal é Alá. O princípio da aceitação dos desígnios de Alá em vida e a negação de uma vida pós-morte, ou é a concepção do islamismo vinculada exclusivamente aos árabes, não podendo ser professado pelos povos inferiores. Ele tem como fundamento, é uma religião monoteísta, porque só crê em um Deus. Ele sofreu influência, sim, do cristianismo e judaísmo, observado por Maomé, letra A. A Hégira, um dos eventos mais importantes do islamismo e que marca o início do calendário islâmico. A Hégira é quando Maomé saiu da sua cidade natal, né, e foi para Medina. Ele saiu de Meca para Medina. Então, a Hégira é a marca, é a fuga de Maomé de Meca para Medina. Então, é letra C de casa. Os movimentos fundamentalistas que tudo querem subordinar à lei islâmica são hoje muito ativos em vários países da África, do Oriente Médio e da Ásia. Eles tiveram a sua origem histórica no desenvolvimento do islamismo durante a antiguidade na Península Arábica. B. Na expansão da civilização árabe durante a Idade Média, tanto ao Ocidente quanto ao Oriente. Na derrocada do socialismo, depois do fim da União Soviética, no início dos anos 90, no estabelecimento do Império Turco-Otomano, com base em Istambul durante a Idade Moderna, ou na ocupação do mundo árabe pelos europeus entre a segunda metade do século XIX e a primeira do século XX. Tiveram sua origem na expansão da civilização árabe, letra B de bola. Ok, galerinha? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. E se vocês quiserem rever nossas aulas, acesse o nosso site www.escolapequenospaços.com.br. Lá vocês terão acesso a todo o nosso conteúdo e não esqueça de acessar a nossa agenda eletrônica. Eu desejo a vocês um bom dia de estudos e até a próxima aula.